fala, doutor Henrique, qual a importância dessa perda de poder, né, da Isabel dos Santos, tanto na própria Angola como no cenário português? Isabel dos Santos era a filha preferida do ex-presidente Eduardo Santos, era a senhora todo-poderosa de Angola, ela dominava a economia angolana desde o petróleo aos diamantes, à comunicação social e aos próprios supermercados, e vivia num luxo asiático enquanto o povo angolano passava fome. Havia nas zonas do sul de Angola onde se moria à fome inclusivamente, não havia medicamentos, não havia assistência médica à população e ela vivia num luxo asiático, oferecer diamantes ao marido no valor de milhões de dólares. Era o regime angolano com o Eduardo dos Santos e com Isabel dos Santos era uma autêntica cleptocracia e Isabel dos Santos era o primeiro agente dessa cleptocracia que levou a uma quase falência do Estado angolano, apesar de Angola ser um dos países mais ricos do mundo. O caso de Angola é um caso muito semelhante ao Brasil. Angola é um país riquíssimo e a sua população vive na maior das misérias, no maior sofrimento. E precisamente por aquilo que sucede no Brasil, porque um poder económico, no caso de Angola até o poder político, também de rapina, levava à miséria generalizada da população. O Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto dos bens de Isabel dos Santos e de mais outros dois empresários angolanos, com fundamento de não pagamento de uma dívida numa empresa que o Estado angolano tinha entrado com a totalidade do capital, daquele tipo de negócios escuros em que há uma empresa que é formada, em que acionistas deviam entrar com parte do capital, mas não entram, quem entra com a totalidade do capital é o Estado angolano, e eles que deviam devolver esse capital ao Estado angolano não o fizeram. Queriam fazê-lo pelos vistos em kwanzas, mas o acordo era a devolução em dólares e eles recusaram-se a fazê-lo porque o kwanza está altamente desvalorizado e queriam fazê-lo à maneira deles, de modo a ganharem milhões com esse negócio. Ora, o Tribunal angolano, o Tribunal Provincial de Luanda, recusou e obrigou Isabel dos Santos e os outros sócios a entregarem esse dinheiro que deviam ter entregue à referida empresa. Eles não o fizeram e, em consequência, foi decretado o arresto dos bens de Isabel dos Santos para pagamento da dívida. Claro que isso representa um ataque a uma figura que era aparentemente intocável no cenário político angolano. Essa figura que era Isabel dos Santos, afinal de contas, perdeu o seu poder, perdeu a presidência da Sonangol, a grande empresa petrolífera angolana, e está a perder o seu poder dentro da economia angolana. E com essa perda de poder, ela já se pôs ao fresco, como se costuma dizer em bom português. Já, por um lado, deixou de ter a nacionalidade angolana, abdicou da nacionalidade angolana e passou a ter a nacionalidade russa. Ela tinha duas nacionalidades, binacional, a russa porque era a nacionalidade da mãe e ela nasceu na Rússia, e antiga União Soviética, e ela optou agora só pela nacionalidade russa, e por outro lado saiu de Angola e foi para o Dubai, um paraíso fiscal onde ela não paga impostos, tem toda a sua riqueza em paraísos fiscais, e no Dubai foi para uma das torres do Dubai num luxo asiático, enquanto que a população de Angola continua na maior das misérias. Ela contra-ataca dizendo que vai fazer revelações. Não irá fazer grandes revelações, e não irá fazer porque, se as fizer, para além dela própria estar queimada, estará o seu pai, estará toda a sua família, que no fundo estava no topo de uma pirâmide cleptocrática que roubava, mas distribuía também por todo o aparelho os resultados desse roubo.
Não é só ela, como ela diz, que o atual presidente que também praticou atos ilícitos. Na realidade, se ela fizesse alguma coisa, iria recair sobre o seu pai, iria recair sobre toda a sua família e sobre todos aqueles que a têm apoiado em Angola. Portanto, ela não irá fazer grande coisa, porque aquilo que ela fizesse recaía também sobre ela. Mas é uma ameaça. E efeitos em Portugal. Terá efeitos, ela diz que não vai ter efeitos nenhuns. O arresto terá de ser reconhecido em Portugal pelos tribunais portugueses, não é de aplicação imediata, ao contrário do que sucede relativamente a decisões dos tribunais europeus da União Europeia, não é de aplicação imediata em Portugal. A sentença tem de ser reconhecida pelos tribunais portugueses para que o arresto produza efeitos em Angola. Em Portugal, digo eu. Isabel dos Santos tem inúmeros interesses em Portugal, nomeadamente é acionista maioritária da EFASEC, tem um papel acionista muito importante em bancos portugueses, nomeadamente no BCI e no BPI e no Millennium BCP, e inclusivamente na própria agricultura portuguesa. Ela é acionista de uma grande empresa ligada aos vinhos, que tem atuação quer no Douro, quer no Dão, quer na própria Barbada, em Portugal. Portanto, ela tem interesse em Portugal. A curto prazo, em princípio, não haverá grandes alterações, porque a sentença, como disse, tem de ser reconhecida em Portugal e no futuro também não se prevê que haja grandes alterações, na medida em que o governo português certamente não quererá perder alguém importante dentro da sua economia e não quererá, eventualmente, porque este governo é um governo conciliador nesse aspecto, não quererá dar uma imagem de cedência a justiças internacionais, justiças estrangeiras, que poderiam levar também a que outros interessados e que investiram em Portugal tivessem também problemas em Portugal. Vamos a ver, em princípio não haverá grandes problemas para a fortuna de Isabel dos Santos em Portugal, mas é algo que ainda está em aberto.